Olá, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor André Cardoso e que alegria estar mais uma vez com vocês aqui na Escola Bíblica Dominical Online da Igreja Evangélica Canaã, dando continuidade à nossa revista, o nosso manual de estudos deste trimestre. Nós hoje estaremos falando, dentro desse tema, dons espirituais e ministeriais, nós estaremos falando sobre o presbítero, bispo ou ancião. Amém? É a lição de número 11. Mas antes de ler o texto da lição e começar a nossa aula propriamente dita, me permita deixar aqui uma palavra de agradecimento pela sua vida, pela vida dos nossos pastores, pastor Rogério Pardini e Anderson Moraes, e todo o corpo ministerial da Igreja Evangélica Canaã, também toda a membresia, toda essa grande família que é a Igreja Evangélica Canaã. Graças a Deus por estas portas abertas. E também uma breve palavra de oração, pedindo a Deus que nos abençoe durante o período que aqui estivermos meditando na sua santa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade mais que o Senhor me concede, nos concede, de estar aqui e podermos nos dirigir, Senhor, ao teu povo, falando algo acerca da tua palavra. Abençoa a minha vida, a vida dos meus irmãos, daqueles que irão acompanhar agora ao vivo e posteriormente, Senhor. Abençoa toda a equipe técnica, irmão Eri, irmão Naldo, Fernando, enfim, todo o pessoal que trabalha no departamento de mídia da nossa igreja, pastor Rogério Pardini, pastor Anderson Moraes e todo o ministério da Igreja Evangélica Canaã. Aquilo, Senhor, que eu não conseguir alcançar, que o teu Espírito possa iluminar e trazer entendimento aos teus filhos, em nome de Jesus. Certo da tua bênção, certo de que o Senhor nos vê, nos ouve, conhece, peleja por nós, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Lição 11, o presbítero, bispo ou ancião. Lição de número 11 deste tema, dessa revista, que é Dons Espirituais e Ministeriais. Vamos ao texto áureo. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. Tito, capítulo 1, verso de número 5. Verdade prática desta lição. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Amém? Então, o presbítero ou o presbitério, os anciãos da igreja, os bispos da igreja, devem ser pessoas idôneas que auxiliem o pastor titular, o pastor presidente, o pastor dirigente, não sei como vocês definem aí na sua denominação. Esse presbitério deve ser um corpo auxiliador na administração e na condução dos trabalhos da Igreja do Senhor. Amém? Vamos à leitura bíblica em classe, a nossa grande classe virtual. Me acompanhe, tome a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, nos acompanhe com a sua Bíblia, ela está aí para você. Amém? Nós vamos ler dois textos, duas epístolas. Primeira leitura, Tito, capítulo 1, versos de 5 a 7, e em seguida, primeira de Pedro, capítulo 5, dos versos 1 a 4. Amém? Vamos à leitura. Tito, capítulo 1, versos 5, 6 e 7. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher,
que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro, capítulo 5, versos 1, 2, 3 e 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa de glória. Pois bem, o objetivo ou objetivos dessa lição são o seguinte: apresentar a importância da função do presbítero ou do presbitério na igreja, definir o termo e a função do presbítero, destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros. Amém? Lembrando você que nós trabalhamos segundo o nosso credo, segundo a nossa doutrina pentecostal, o que pode diferir na função ou nas atribuições do presbítero ou do presbitério, dependendo da denominação, tá bom? Então, colocando isso é importante para a gente não correr o risco de alguém dizer, olha, não é assim. Tudo bem, nós entendemos em cada denominação, denominações históricas, tem uma outra conotação, o presbítero e o presbitério, tá bom? Isso é segundo aquilo que nós cremos, aquilo que nós aplicamos, aquilo que nós vivemos, tá? Então vamos lá. Introdução. No início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiram cada vez mais novos crentes. E aí foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral dessa nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Só para nós nos situarmos aqui. O número dos crentes ia crescendo à medida que o evangelho era pregado, então a demanda ficou muito grande para que os antes discípulos, agora apóstolos, apacentassem o rebanho. Daí a necessidade da instituição dos diáconos, daqueles que serviriam à mesa, e depois a instituição dos presbíteros, bispos, anciãos, para auxiliarem na administração, na pregação, na instrução, no discipulado, no batismo do novo crente. À medida que a igreja cresce, administrativamente ela deve se organizar, administrativamente ela deve crescer e estar pronta a desenvolver um bom trabalho junto ao povo, junto à membresia, junto àquelas pessoas que o Espírito Santo nos ajuda a ganhar. Amém? Então, esta é a necessidade. Mas estes obreiros, assim como diáconos,
presbíteros, anciãos, enfim, todo obreiro há uma série de requisitos, uma série de qualificações, determinações e deveres. E essas pessoas devem ser pessoas idôneas, tá bom? Vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição: a escolha dos presbíteros. O significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, é uma Bíblia excelente que foi lançada no Brasil pela editora CPAD, é extraordinária, eu recomendo. A Bíblia de Estudo, palavra-chave, nela o termo presbítero é apresentado da seguinte maneira: ele vem do grego presbíteros. É uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Ou seja, presbítero vem de prebis, que é uma pessoa mais velha, uma pessoa idônea, apta a servir, a auxiliar no serviço, tá bom? É um sinônimo de bispo, tanto que os irmãos puderam perceber que na primeira leitura bíblica em classe, no capítulo 1 de Tito, no verso 5, Paulo se refere a estas pessoas como presbíteros e no versículo 7 ele se refere a estas mesmas pessoas como bispo, tá bom? Então, presbítero é sinônimo de bispo, que vem do grego episcopos, que é um supervisor, e didásculos, professor, e de poimen, que é pastor. Então, o presbítero, o bispo, num sentido mais amplo, é alguém idôneo, pronto e apto para o serviço e que tem a capacidade de instruir, pastorear e apacentar. Tá bom? A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, como lemos Tito, capítulo 1. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Me permita pontuar algo aqui. Vou repetir, vou ser repetitivo em alguns momentos nessa lição. É impossível ser pastor de um rebanho e cuidar, dar atenção personalizada a todo esse rebanho, um homem só. Por isso, a necessidade de obreiros, diáconos, presbíteros, especificamente presbíteros aqui, para auxiliarem na pregação, no estudo bíblico, no discipulado, no ensino da palavra e auxiliar também apacentando, tá bom? Então, aí a importância. Seguindo aqui, as qualificações do presbítero. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, sempre presbíteros, bispos ou anciãos, como já disse, são termos substantivos, tá? Você vai ler isso, você pode acompanhar depois, Atos capítulo 11, verso 30, Atos capítulo 15, versos 2, 4, 6, Atos capítulo 20, verso 17, Tiago capítulo 5, verso 14 e 1 Pedro 5,
Verso 1. Como liderança local, o presbitério, essa liderança era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja. A função dos presbíteros era pastoral. Pastoral. Tudo que o pastor fazia, o presbítero fazia. O pastor ensinava, o presbítero ensina. O pastor apacenta, o presbítero apacenta. O pastor aconselha, o presbítero aconselha. Tá bom? Então, ele é um auxiliar, um cooperador, um despenseiro na casa de Deus. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, do verso 6 ao 9. Vamos ler esse texto bem calmamente. Pode ser que eu corra um pouquinho em outras lições, em outros tópicos aqui. Mas vamos fazer essa leitura aqui bem pausadamente. Tito 1, do 6 ao 9. Aquele que for, olha, os requisitos para o presbítero, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Verso 9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme à doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Vamos pontuar. Irrepreensível não significa dizer que você deve ser o super perfeito. Eu não tenho falhas e não aceito ser corrigido. Não se trata disso. Se trata de uma conduta irrepreensível. Falhas, erros, defeitos, todos temos, mas nós temos que buscar em todo tempo ser a melhor pessoa, o melhor crente, o melhor servo, o melhor obreiro, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor funcionário, o melhor possível para que nisso o nome do Senhor seja glorificado. É mais ou menos por aí o caminho. Marido de uma mulher, casado, que tenha filhos e que conduza bem a sua casa. Quando o texto diz que tenha filhos que não possam ser acusados de dissolução e nem desobedientes. Aí o crítico já vai dizer, mas eu conheço um pastor, eu conheço um presbítero, eu conheço uma missionária que os filhos é só o sangue. Irmãos, é bem verdade que está aqui. E nós temos domínio sobre os filhos até um determinado momento. Você é uma pessoa inteligente, você sabe disso. É claro que nós observamos, todo obreiro observa ou deveria observar o conselho da palavra de Deus, que é ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele estiver crescido, ele não se desvie.
É claro que nós observamos os princípios da palavra de Deus quando a mesma diz para inculcar a palavra de Deus na consciência, no coração do menino, gravar essa palavra. Mas depois de um determinado tempo, chegando a uma determinada idade, quando ele começa a andar com as suas próprias pernas e construir os seus relacionamentos e frequentar a escola, o trabalho, cursinho, faculdade, enfim, ele vai fazer as suas escolhas. E aí, segundo aquilo que a Bíblia diz, o pai não é culpado pelo pecado do filho, e o filho não é culpado pelo pecado do pai, e a alma que pecar, essa morrerá. Tá bom? Então, pare, pense, reflita. E, se possível, ore por este obreiro, ore por esta obreira, que possivelmente está passando noites em claro, chorando, buscando a Deus, intercedendo pelos seus filhos e dizendo, com lágrimas nos olhos, não foi esse caminho que eu ensinei. Tá bom? Seja um agente abençoador na comunidade em que você está inserido, na igreja em que você está inserido. Tá bom? Continuando aqui. Ele repete a expressão irrepreensível do verso 6 no verso 7. Ele diz irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. O que é despenseiro da casa de Deus? O despenseiro é alguém encarregado das despesas, aquele que administra, que é responsável pelo fornecimento e administração de recursos, sejam eles alimentícios, sejam eles financeiros, ou sejam eles eclesiásticos, no que diz respeito ao aconselhamento, à palavra, ao apacentar, tá bom? Então, ele é um dispenseiro, ele é um ecônomo. O que é isso, um ecônomo? É um administrador, é um mordomo, que administra recursos e tarefas na casa de Deus, entendendo que ele não é dono, ele é mordomo, ele é servo, despenseiro na casa de Deus. Tá bom? Depois ele continua e diz, não soberbo. O obreiro, o presbítero, o ancião, não pode ser alguém arrogante, sabe? Alguém que está acima de tudo e de todos, intocável. Não. Você é gente, é obreiro, mas é gente. E nunca se esqueça, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Tá bom? É um privilégio, mas é, acima de tudo, uma responsabilidade. Tá? Nem iracundo. O que é iracundo? O que é iracundo? É alguém cheio de raiva. É um colérico, é alguém que não consegue perdoar, é alguém que por qualquer coisa quer quebrar o pescoço, pisar no pescoço de alguém, quer acabar com alguém. Não. Não pode. Tá aqui que não pode ser assim, tá bom? Se você almeja o ministério, se você já é obreiro e tem esse espinho, vou chamar de espinho na carne, vamos orar para que Deus mude essa personalidade, para que Deus mude essa característica sua e te faça alguém manso e temperante, tá bom? Não deve ser dado ao vinho, viu? O obreiro, o presbítero, o ancião, o bispo, não pode ser bebum, não pode ser esponja, tá bom? Ah, não, em casa, socialmente, meu amigo, fecha essa porta, não dá legalidade para o diabo, porque se alguém descobre um trem desse, aí um dia você vai aconselhar alguém que está lá vivendo no álcool, ele vai olhar para você e dizer, você também bebe, aí você vai dizer, mas eu bebo socialmente, e ele vai dizer, eu sou extremamente sociável, por isso eu bebo muito. Então, por favor, vamos fechar essa porta. Nem espancador, aquele que é brigão, aquele que bate, aquele que resolve as coisas no braço, dentro de casa ele é uma fera indomável, e até na igreja, no trânsito. Não pode, você é obreiro, não pode, está aqui na Bíblia. Nem cobiçoso de torpe ganância. Mais adiante nós vamos ver que o obreiro é digno do seu salário.
Mas você não deve fazer a obra de Deus tendo como único objetivo o lucro, muito menos o lucro exagerado, porque tem obreiro que ovelha boa é só ovelha que está no moriá, pronta para ser sacrificada. Tá bom? Então não pode. Tá aqui. Tá aqui no verso 8, aí ele vem e diz, deve ser hospitaleiro, alguém que recebe bem, deve ser amigo do bem, deve ser moderado, deve ser santo, deve ser temperante, deve reter a palavra e falar a palavra conforme a doutrina. Obreiro não pode usar a palavra da maneira que ele quer, distorcendo, tirando de contexto. Não pode, você não pode usar o texto bíblico para ferir ninguém, não se trata disso. Exortar não é machucar, não é ferir, não é bater, não é ofender, não se deve usar a Bíblia para estes fins, tá bom? Para que seja poderoso. Em si mesmo? Não, em Deus, no Espírito, na palavra, nas Escrituras. Tanto para admoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Você não vai entrar em briga, nem causar polêmica, mas quando alguém vier falar alguma coisa para você, você vai estar apto para defender a razão da sua fé, como diz a Bíblia, tendo uma palavra bíblica, doutrinariamente equilibrada, teologicamente equilibrada. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, também vai falar a mesma coisa para o bispo, denotando o aspecto sinonítico dos dois termos. Sinônimos, são sinônimos, presbítero e bispo, já falamos a respeito disso. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quanto da ordenação de pessoas para servir neste ministério. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar obreiros. Tá bom? Chegamos então ao término desse primeiro tópico e a síntese desse primeiro tópico é o termo presbítero, vem do grego, presbíteros, é um sinônimo de bispo, episcopos, de professor, que no grego é didáculos ou didacolos, e do pastor, que é do grego poimen. Logo, a sua função é pastoral. Tá bom? Por que só um adendo aqui? Nessa lista toda aqui, o apóstolo Paulo, no que nós lemos em Tito, capítulo 1, de 1 a 9, por quê? Por quê? Toda essa lista de, vamos colocar, exigências, qualificações para se separar um obreiro. Porque, se você ler o verso 10 e o verso 11, vai ter muitas pessoas que eram desordenadas, falastrões, enganadores, e estes eram religiosos. Então não basta ser religioso, tem que viver. Não é aquilo que eu sei da Bíblia, é aquilo que eu vivo da Bíblia. Não é o que eu sei da religião, é aquilo que eu vivo da religião. Não é só a ortodoxia, a fala, o aprendizado, é a ortopraxia, é praticar, viver aquilo que eu aprendi. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Meu Deus, vamos correr. A importância do presbítero. Vamos lá.
o significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Pausa. Literalmente, o termo implica em pessoas maduras sendo separadas para o ministério. E até a expressão ancião ou anciãos, que é um sinônimo de presbítero, dá a ideia de pessoas maduras no sentido de pessoas mais velhas. Mas vemos, por exemplo, o caso de Timóteo e também de Tito, que eram jovens, mas separados para o ministério. Nem sempre a muita idade significa muita maturidade. E nem sempre o ser jovem significa imaturidade. Tá bom? Nem sempre significa imaturidade. Tá bom? O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiros como presbitério, do grego presbyterion, substantivo de presbítero. Um conselho formado por anciãos da igreja, um conselho de pessoas idôneas na igreja, tá bom? A atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, o comentarista traz esse exemplo aqui, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, os presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Isso está em Atos, no capítulo 15, versos 2, 6, 9 e até o verso 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando, vou ler o texto aqui de Atos 16, 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos, presbíteros de Jerusalém. A questão aqui no capítulo 15, a partir do verso 2 até o 11 de Atos dos Apóstolos, é que os gentios estavam se rendendo a Cristo e aqueles que eram observadores ou observantes da lei mosaica queriam incorporar a circuncisão, o sábado, e trazendo esse agravo aos gentios. E Pedro toma a palavra e diz a eles: não, eu sou testemunha de que o Senhor, e eu fui chamado primeiro apóstolo dos gentios, porque o Senhor falou comigo, não faça impuro aquilo que eu torno puro. Então, nós não podemos levar esse agravo aos gentios. Paulo e Barnabé chegam ali e defendem o evangelho aos gentios, e então os presbíteros, os anciãos, o conselho doutrinário, o conselho de doutrina no concílio de Jerusalém estabelece que os gentios então deveriam apenas observar a questão de coisas, de alimentos sacrificados a ídolos e sufocados. Então, essa determinação pareceu bem à liderança da igreja, e essa determinação que teve o auxílio dos anciãos, presbíteros, desse conselho administrativo da igreja, foi passado adiante, e eles aqui no capítulo 16, verso 4, levam adiante essas determinações, tá bom? Esse é o papel do conselho, do presbitério da igreja, auxiliar em questões tanto administrativas, eclesiásticas, espirituais, enfim,
Tá bom? Vamos lá. Seguindo, a valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Me permita pontuar aqui, este presbítero, este obreiro deve ser alguém bem preparado. De que maneira? Espiritualmente bem preparado, doutrinariamente bem preparado. Alguém que seja instruído na palavra, alguém que seja instruído na doutrina, alguém que seja inclinado à oração, alguém que seja inclinado à santidade. Daí a importância, me permita aqui fazer um merchan, daí a importância do estudo equilibrado, porém sistemático da teologia. Tá bom? Você que é membro aqui da Igreja Evangélica Canaã, parabéns por estar participando da Escola Bíblica Dominical. É o primeiro contato que os crentes têm com a teologia, é a Escola Bíblica Dominical. É até uma contradição, alguém que diz que não gosta de teologia, mas que gosta da Escola Bíblica Dominical. É o primeiro contato que o crente tem com a teologia. Mas nós aqui na Igreja Evangélica Canaã temos também o CETEC, o Seminário de Educação Teológica da Igreja Evangélica Canaã. Tá bom? Entre no site da igreja e se informe acerca de como você pode se matricular e como você pode estudar a teologia. Tenho certeza que o nosso professor aqui na Escola Dominical também, pastor Marcos Prado, os pastores Ariovaldo, nosso presbítero Eduardo Malaquias, o pastor Hélio também, que estão trabalhando diretamente no CETEC, ficarão muito felizes em poder lhe receber e compartilhar com vocês todo o conhecimento que ao longo dos anos eles adquiriram debaixo de muita abnegação, de muito estudo, de muita renúncia, de muita busca, e eles terão grande prazer em dividir tudo isso com vocês, assim como nós aqui na Escola Bíblica Dominical também o temos. Então, deseja um episcopado, sente que tem um chamado, prepare-se. Deus escolhe. Deus escolhe. Ah, pastor, mas Deus não escolhe capacitados, Deus capacita escolhidos. Tá, se você quer usar isso como desculpa para não crescer na graça e no conhecimento, não sou eu que vou mudar a sua maneira de pensar, mas eu posso lhe aconselhar a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. Aí você vai dizer para mim, ah não, mas a teologia deixa a gente frio, deixa a gente gelado. Não, eu sou estudante de teologia, faz mais de 20 anos que eu estudo teologia, eu não parei de estudar teologia e sou pentecostal. O que separa as pessoas, o que faz, o que levanta essas barreiras, não é a teologia, é a arrogância de quem estuda a teologia e começa a se sentir melhor do que os outros. Então é preciso saber distinguir isso. A teologia é boa, sim, e eu recomendo, tá bom? Vamos continuar aqui. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, um pastor presidente, um pastor setorial, um pastor de campo, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de presbíteros. O pastor titular, ele tem um corpo de obreiros com quem ele pode contar em situações difíceis,
em situações doutrinárias. Enfim, como foi o exemplo aqui de Atos, no capítulo 15. Tá bom? Se você quiser se aprofundar mais nesse sentido, leia Atos, capítulo 20, do verso 17 ao 37. Leia também Efésios, capítulo 4, no verso 11. E 1 Pedro, no capítulo 5, verso 1, que nós já lemos hoje aqui, tá bom? O presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom andamento do corpo de Cristo. Até porque, irmãos, só a título de ilustração, se eu for carregar um sofá, um móvel, alguma coisa, e hipoteticamente isso pesa 100 quilos, eu sozinho vou conseguir carregar? Muito difícil. Pode ser que eu invente uma engenhoca, pode ser que eu coloque ali um carrinho de mão, pode ser que eu consiga uma empilhadeira, mas na falta dessas ferramentas, como eu sozinho vou carregar um sofá de 50, um móvel de 50, 80, 100 quilos? Fica pesado. Mas se estiverem em 4, 5, 6 pessoas, sei lá, também não pode ser muito, porque acaba dando confusão. Tá bom? Mas se eu tiver um número equilibrado de pessoas dispostas a trabalhar e que possam dividir comigo a carga, fica muito mais simples, menos sacrificante o trabalho. Amém? Glória a Deus, pega a visão. Louvado seja Deus. Chegamos então ao final do segundo tópico da nossa lição. E a síntese desse tópico é: fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbitério atua no governo da igreja local, junto ao pastor titular, auxiliando-o. Auxiliando-o. Tá bom? Você, eu devemos, enquanto obreiros, ser cooperadores de Deus, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, tá bom? Chegamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição de hoje: deveres do presbítero. Os deveres do presbítero. Apacentar a igreja é um dever do presbítero. Ele pode apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca desta tarefa. Nós lemos aqui, na leitura bíblica de classe: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Tá bom? Tendo cuidado dele. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral. Não deve ser pela força ou pela violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Não. Não. É equivocada a colocação, se bem que vamos considerar que alguns o fazem de maneira involuntária e não proposital nem pejorativa. Mas é errada, sim, a expressão o meu povo, a minha igreja. Não. É o rebanho de Deus, Pedro diz. Apacentai o rebanho de Deus. Repita comigo aí em casa. O rebanho de Deus. O rebanho é de Deus. E se nós lermos Efésios capítulo 4, verso 11, olha que coisa interessante. E ele mesmo deu. Ele, que é o dono do rebanho, deu para a igreja o seguinte: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Ou seja,
Você não tem a igreja? É a igreja que te tem. Deus colocou esse povo para você apacentar, mas o povo não é seu, é dele. E você é um presente dele para a igreja. O senhor, a senhora, é um presente de Deus para a igreja. É um donativo de Deus para a igreja. Eu sou um donativo de Deus para a igreja. Eu sou um servo da igreja, de Deus e da igreja. Você, o senhor, a senhora, são servos de Deus e da igreja. Tá bom? Vamos continuar aqui. Esse ato ocorre voluntariamente. Voluntariamente. Ninguém me obriga, eu sou chamado. E a partir do momento que eu aceito, eu me obrigo a servir. E aí o comentarista coloca aqui, e a expressão bíblica também, no capítulo 5 de 1 Pedro, no verso 2, ele também diz, nem por torpe ganância, não é por força, não deve ser voluntariamente, e nem por torpe ganância. Torpe ganância. Torpe é algo vil, é algo maléfico, é algo ruim. E ganância, associada a torpe, dá a ideia de ambição exacerbada, usando de qualquer meio para obter lucro à frente do rebanho de Deus. O obreiro não deve ser movido por isso. Não. Mas também, embora seja voluntário, não é como alguém diz, de graça dai, de graça recebeste, porque isso se trata da salvação. Tá bom? O que a Bíblia diz a respeito disso? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 18, está escrito, porque diz a Escritura, não ligarás a boca o boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Do seu salário. Vamos ver um outro texto aqui? Gálatas, capítulo 6. E o verso de número 6 que diz, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu gosto de uma versão contextualizada que está na Bíblia Viva, que diz o seguinte, aqueles que aprendem a palavra de Deus devem ajudar os seus mestres, pagando-lhes. Está na Bíblia. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrua. O obreiro é digno do seu salário. O pastor, presbítero, o dirigente da igreja não come. Aí eu acho interessante, Naldo, Eri, você que está aí em casa. Pode ser que alguém vai mandar mensagem, entrar de sola aí me criticando nos comentários. Depois eu te respondo lá. Alguém diz assim, mas que esse povo que fala de dízimo no Antigo Testamento era semente, era tempero, era milho, era trigo, era pão. Você trabalha e recebe milho no fim do mês? Você vai no mercado e o milho que você compra para fazer um creme de milho, para acompanhar um prato gostoso, você paga com arroz? Ou o arroz que você compra, você paga com milho? Era assim porque era escambo. Tá bom? Era troca de mercadoria por mercadoria. Tá? Mas não vamos entrar nesse assunto, porque é assunto para outro dia. O obreiro não deve ser ganancioso, mas ele é digno de ser cuidado pelo povo que ele mesmo cuida, que ele apacenta, que ele instrui, que ele ensina.
Tá bom? E um povo inteligente abençoa o seu obreiro, o seu pastor, o seu dirigente. Alguém vai dizer, ei, está advogando em causa própria. Eu também sou ovelha, eu também sou apacentado, também sou ofertante, também sou dizimista. Tá bom? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. É familiar também, social também, porque também está escrito nessa lista toda aqui, que nós já lemos e falamos repetidas vezes nesta lição. Aquele que não governa bem a sua casa, como, pois, governará a casa de Deus? Como, pois, ele vai exercer um bom trabalho na casa de Deus? Então, nós somos instruídos a instruir, a viver aquilo que nós devemos e vivemos. Tá? Então, vamos continuando aqui. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Por isso, ele precisa saber governar a sua própria casa, ser apto a ensinar. 1 Timóteo 3, versos 2 e 4. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir, assim como Jesus esteve apto e serviu. Mateus capítulo 20, do 25 ao 28, e Marcos capítulo 10, do 42 ao 45, vão dizer a mesma coisa. Quem quiser ser o maior, que seja o melhor, até porque Jesus conclui dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O maior exemplo de serviço é do Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor nosso. Tá bom? Com o objetivo de exercer competentemente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local, ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para essa tão nobre tarefa. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Não é brincadeira, é coisa séria. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O obreiro não é alguém distante, nós já falamos isso aqui. O obreiro, ele deve estar apto a estender a mão, impor as mãos, ungir, orar. Isso fala de toque, de proximidade com as pessoas. O membro da igreja local tem que se sentir à vontade para procurar qualquer um dos seus presbíteros e receber uma oração, uma palavra pastoral. Abrace teu povo, instrua o seu povo, aconselhe seu povo, ore pelo seu povo, unja seu povo, o povo que Deus lhe deu como donativo, como presente. Você é servo de Deus e desse povo, tá bom? Tá, o obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender todas essas demandas. E nós chegamos ao final da nossa aula de hoje, da aula de número 11. E a síntese desse terceiro tópico é: apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e ungir enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Concluindo, vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. O presbítero ou bispo ou o ancião sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local.
Eles exercem uma função pastoral e cuidam da execução de inúmeras tarefas na igreja, como evangelização, ensino da palavra e outras. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Amém? Louvado seja Deus! Chegamos à conclusão de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando no término desta nossa lição que já há quase 3 meses estamos estudando. Dons espirituais e ministeriais. Hoje, na lição 11, nós falamos sobre presbítero, bispo e ancião. Amém? Estou me despedindo de vocês, mas esperando voltar e esperando encontrá-los na próxima aula, permitindo Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela guarde o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Uma semana de bênçãos, semana de vitória na presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, permitindo Deus. Amém e amém.